Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos ficar de pé e abrir nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 19. Glória a Jesus. Enquanto vocês procuram, queremos louvar a Deus pelas bênçãos que Deus tem dado às nossas vidas, por estarmos uma vez mais aqui na casa do Senhor, para juntos adorar e bendizer o precioso nome de Jesus. Também louvarmos a Deus pela vida do jovem Leonardo, né? É isso mesmo? Leonardo, acertei o nome, né? Está aqui conosco nessa noite para a glória de Deus. Os irmãos estão felizes pela vida do Leonardo? Pode dizer amém, meus irmãos? Livro do profeta Ezequias, capítulo 19. Ezequiel, capítulo 19. A partir do verso 1. Todos encontraram? Amém? Amém, irmãos? Ezequiel, capítulo 19, verso 1, vai nos dizer assim: E tu, levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. E disse: Quem foi tua mãe? Uma leoa entre os leões, a qual deitava no meio dos leãozinhos, criou os seus filhotes e educou um dos seus filhotes, o qual veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E ouvindo falar dele, as nações foi apanhado na cova delas e o trouxeram com cadeias à terra do Egito. Vendo, pois, ele que havia esperado muito e que sua expectação era perdida, tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. Este, pois, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E aconteceu os seus palácios e destruiu as suas cidades e assolou-se a terra e a sua plenitude ao som do seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias ao redor e entenderam sobre ele a rede e foi apanhado na cova deles. E com cadeias colocaram-no em uma jaula e o levaram ao rei de Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes para que não se ouvesse mais a sua voz nos montes de Israel. Só até aqui. Os irmãos podem se assentar. Nós ainda temos nesse capítulo ainda mais 5 versículos, mas nós lemos aqui até o verso 10, que vai falar de uma parte desse capítulo, irmãos. Algumas Bíblias, ou a maioria das Bíblias, traz na sua epígrafe desse capítulo 19 do profeta Ezequiel a seguinte questão, né? A parábola da leoa e da videira. Queridos irmãos, meditando um pouco nesse texto da palavra de Deus, me chamou a minha atenção para a nossa reflexão nessa noite acerca da palavra do Senhor,
diante da leitura oficial, diante também já de duas porções da palavra que já ouvimos, pelo irmão Zé Alves, pelo irmão Marcos. Nessa noite ao nosso coração. E eu venho aqui, meus irmãos, para nós refletir, porque aqui é uma palavra de advertência. Mas Deus fala para o profeta Ezequiel: e tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Nós ouvimos aqui uma palavra a respeito das lamentações do profeta Jeremias. Muitos o têm como profeta chorão, como um homem que chorava, mas na verdade ele lamentava tudo o que estava passando, que o povo de Israel estava passando. Mas a verdade é, irmãos, que Deus só permitiu os cativeiros para Israel, porque Israel desobedeceu a voz de Deus. E Israel foi induzido a desobedecer a Deus pelos reis que a governaram. A Bíblia vai nos narrar a história dos reis, e muitos deles fizeram mal aos olhos do Senhor, que foi os reis do reino, que ficou as 10 tribos na divisão. Reino do Norte e o Reino do Sul. Embora aqui nós estamos falando, irmãos, do Reino do Sul, que é o povo de Judá, da linhagem de Davi. E aqui Deus está dizendo para o profeta: levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Por quê? Aí vem a pergunta, e diz: quem foi tua mãe? A referência, mãe, aqui, quem foi, né? Quem é a referência de vocês? Né? Quem é a referência de vocês? Quem que os formou? Quem os educou? Quem os criou? Está se dizendo de uma nação chamada Israel. E aqui vai narrar a história de alguns reis que reinaram ali. Se nós ler lá o primeiro capítulo do livro aqui do profeta Israel, do profeta Ezequiel, nós vamos ver que ele está profetizando no período ainda do cativeiro. Mas quem está reinando, irmãos, é o rei Jeoaquim que está reinando. E aí passa o seu reinado, vem o reinado de seus filhos. A gente não tem tempo para detalhar cada um deles, para que a nossa reflexão possa ter um objetivo nessa noite na palavra de Deus, irmãos. Mas eu quero aqui correr para que a gente possa chegar aqui naquilo que Deus colocou no meu coração, que eu quero desde já, para que você possa compreender um pouco esse texto, porque vamos passar muito por cima de muitos detalhes aqui. É que Deus pôs no meu coração e eu quero compartilhar com você nesta noite. Levante uma lamentação
clamarmos ao Senhor, invocarmos o Senhor. A Bíblia fala para a gente buscar o Senhor enquanto há tempo, e invocar porque está perto. Bendito é o nome de Jesus. Trazer uma lamentação, irmãos, para nós aqui, fazendo uma aplicação dentro desse texto para as nossas vidas de hoje, é a gente, como Marcos aqui nos antecedeu, como Jeremias estava pedindo: Senhor, traga de volta o tempo antigo, traga de volta aqueles momentos em que vivemos. A Bíblia diz de que quando Esdras ele vai e traz o povo de volta para Jerusalém, a Bíblia diz de que ele começou a ensinar a lei do Senhor de volta ao povo. E a Bíblia diz que por cerca de 6 horas todos os dias pela manhã, o povo ficava em pé, irmãos, não era sentado em cadeiras, não era num palácio, debaixo de uma cobertura, era em pé no templo cujo teto era os céus. E todos os dias pela manhã, Esdras abria o livro da lei e ensinava ao povo de Israel novamente a lei do Senhor dos Exércitos. E o povo ficava atento, porque precisava de voltar aos princípios do Senhor nosso Deus. E aqui eu quero essa aplicação, foi o que Deus pôs no meu coração para meditar com a igreja nesta noite, irmãos. É trazer esse sentimento ao meu, ao teu coração nesta noite, de nós levantarmos uma lamentação ao Senhor e dizer: Senhor, queremos viver a plenitude da tua graça, queremos viver a plenitude do teu Espírito, queremos viver que os sinais seguirão aqueles que creem em teu nome, queremos ver milagres, prodígios, maravilha, a tua palavra se cumpre entre nós. Mas para isso, irmão, nós precisamos de entender por que Deus está dizendo a parábola da leoa e da videira. Deus está contando aqui, através do profeta Ezequiel, que o fim de uma monarquia estava chegando. O fim de alguns reinados estava chegando. E porque Deus estava colocando um fim nisso? Pela desobediência do povo. Pela desobediência. E quando nós desobedecemos, irmãos, hoje a gente pensa que desobedecer, muitas das vezes, é a gente cometer um pecado que aos olhos de muitos na igreja ainda é o escândalo. Desobediência em sua íntegra, irmãos, é nós deixarmos de dar ouvido à voz de Deus falando aos nossos corações. Se Deus está nos mandando ir pela direita, é pela direita que nós temos que ir. Se Deus está mandando nós parar, é parar que nós temos que ficar. Se Deus está mandando nós consertar o altar, é o altar que é para consertar. Aleluia! Precisamos ser obedientes à voz de Deus falando ao nosso coração. A obediência do ser humano, irmãos, é ele ouvir a voz de Deus e fazer ao contrário do que Deus está dizendo para ele fazer. Quando Deus não fala com a gente, nós somos dados por inocentes. Quando Deus fala conosco, nós somos dados, quando Deus não fala com a gente, nós somos dados por inocentes. Estou errando. Estou falhando. Porque eu ainda não ouvi a voz de Deus. Eu não sei o que Deus quer de mim. É uma coisa. Agora, quando Deus fala conosco, quando Deus nos aponta o caminho, quando Deus nos mostra aonde devemos passar,
Aí nós escolhemos ir para o outro lado. Aí nós não somos inocentes. Porque Deus tem falado conosco. Porque Deus tem nos mostrado o caminho. Mas nós estamos vivendo um tempo, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que é mais fácil eu dar ouvido à minha própria voz do que obedecer à voz de Deus falando ao meu coração. Quando eu quero fazer só aquilo que me apraz. Quando eu falo isso, eu lembro do apóstolo Paulo, que é um dos grandes exemplos da Bíblia a esse respeito. Ele diz: aquilo que eu não quero fazer, eu já fiz. E aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. E outra passagem bonita do apóstolo Paulo é quando ele tem aquela visão num varão dizendo para ele: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Ele queria ir para outras regiões. Essa era a vontade dele. Era pregar o evangelho, era anunciar o evangelho, porque ele diz: ai de mim se não pregar esse evangelho, porque a mim foi imputado esta obrigação. Mas mesmo nesse sentimento, muitas das vezes ele queria ir aonde ele queria ir, mas a vontade de Deus era outra. A vontade de Deus era outra para ele. E eu tenho certeza que nessa noite você pode parar para refletir um pouco. Quantas das vezes você tentou, projetou, maquinou fazer algo que aos teus olhos era bom, mas era para glorificar a Deus também. Mas Deus disse para você: não é ali que eu te quero, não é ali que você deve ir agora, eu te quero aqui, eu quero que você vá ali. Muda o percurso, muda a rota, porque a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é soberana. Não é aquele que, às vezes, irmãos, aquilo que nós queremos fazer para Deus não é bom. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou fazendo uma aplicação desse texto para os dias de hoje, irmão. O contexto desse texto é uma advertência sobre alguns reis que esteve no período babilônico ali, a cujo Deus colocou um fim em uma monarquia. Homens que reinaram, que conquistaram reinos, povos, mas Deus não confirmou os seus reinados. Deus não confirmou os seus reinados, porque não fizeram o que era agradável aos olhos do Senhor. Mas eu estou trazendo uma aplicação para nós, trazendo aqui o principal erro desses homens. Qual foi? Desobedecerem a voz de Deus. Aqui foi decretado o fim desses reis. Aqui foi decretada a falência desses reinos. Foram desobedecerem a voz de Deus. Aí vem um ponto de interrogação para mim, para você nesta noite. Você tem ouvido a voz de Deus falar no seu coração? Você está obedecendo o que Deus tem falado para você fazer? Ou você ainda quer que a tua vontade prevaleça, que o teu ego prevaleça, que os teus projetos prevaleçam diante da vontade soberana de Deus? Há uma pergunta para nós. Há uma pergunta de Deus para o nosso coração. É o que Deus colocou no meu coração para refletir com a igreja nesta noite. Esses homens aqui desobedeceram. Aí a partir do verso 10, o profeta vai narrar a parábola da videira, dizendo: ela era uma videira, uma árvore bonita, mas os seus ramos se acabaram. Os seus frutos chegou ao fim. Saquearam ela.
tiraram todos os seus frutos, ou seja, acabaram com o seu reinado, acabaram com a sua beleza, destruíram tudo aquilo que eles haviam construído. Por quê? Porque desobedeceram à voz de Deus. Às vezes, irmão, há algo preocupante quando somos considerados como uma videira. Apesar que a videira maior se chama Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. No Novo Testamento somos considerados como os ramos enxertados na videira. Aqui Deus está dizendo que Israel é a videira. A nação de Israel foi colocado como videira. E a Bíblia diz de que ela frutificou muito, ela cresceu demais. Todas as nações temiam Israel, irmãos. Nós conhecemos a história. Os reinos temiam, as nações temiam, porque sabia que o Deus de Israel era um Deus poderoso. Louvado é o nome de Jesus. Mas Israel, irmãos, não soube, e aqui vem mais uma aplicação que Deus colocou no meu coração também. Israel não soube desfrutar de tudo aquilo que Deus entregou para eles. Israel não soube, é que nem a palavra do filho pródigo, do irmão do filho pródigo, que quando o pai recebe o filho de volta, ele interroga dizendo: pai, há tanto tempo estive convosco, o senhor nunca me deu uma festa, nunca me deu um cabrito, nunca me deu um carneiro. E a resposta do pai foi: tudo isso é seu, não desfrutaste porque você não quis. Muitas das vezes nós não sabemos, meus irmãos, desfrutar daquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos. Eu não sei o que Deus tem te dado, eu não sei o que Deus tem te concedido, eu não sei aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos, mas eu quero te trazer um alerta nessa noite. Aproveita bem a oportunidade que Deus tem te dado, aproveita bem daquilo que Deus tem te entregado, não perca aquilo que Deus te deu. Adorado é o nome do Senhor. Quando às vezes, irmãos, eu me lembro agora do profeta Naum, que profetizou, irmãos, a respeito de Nínive. Nínive, Deus enviou o profeta Jonas. Conhecemos a história. A cidade toda se converte ao Senhor. Deus salva toda a cidade. O mal que Deus ia trazer, Deus não traz. Mas depois, irmãos, Nínive se esqueceu de Deus. Aí Deus enviou o profeta Naum para dizer: tu eras como um tanque formoso, formosa, até que começou a escorrer as suas águas pelas veias, ou seja, começou a se esvaziar de pouquinho, começou perdendo toda a sua beleza, toda a sua água, toda a sua fartura, foi se esgotando aos poucos, até que ela se tornou-se um tanque seco. Em outras palavras, a gente, irmão, às vezes está como Sansão, né? O que aconteceu com ele? Ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. Ele era nazireu desde o nascimento, conhecemos a história. O tempo não permite nós detalharmos a cada
cada ponto. Mas o que aconteceu com Sansão? Ele não soube, aleluia, ele não soube administrar o que Deus havia entregado em suas mãos. Ele brincou com o Espírito de Deus. Ele brincou com aquilo que Deus havia escolhido desde o ventre de sua mãe. Ele tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Mas ele brincou com aquilo que Deus entregou nas suas mãos. E a Bíblia diz que gritaram para ele: "Tá vendo os filisteus, Sansão?" E a Bíblia diz que ele disse no seu coração: "Levantar-me-ei como das outras vezes, irei acabar com esse povo." Na verdade, ele se levantou, mas ele levantou sozinho, porque o Espírito de Deus não foi com ele. E o mais interessante é que ele não percebeu. Ele não percebeu que a presença de Deus já não estava com ele mais. Isso aconteceu com Israel, irmãos. Isso aconteceu com esses reis aqui do capítulo 19 do livro do profeta Ezequiel. Quando eles achavam que Deus estava com ele, Deus não estava mais com eles. Então veio Nabucodonosor e os levou cativo de volta. Nós precisamos de entender até onde podemos. Vou usar essa expressão, talvez você não possa concordar. Te dou até razão se você não concordar com a expressão que eu vou dizer. Mas às vezes, irmãos, não vou nem dizer, vou mudar aqui, senão você não vai compreender. Mas nós precisamos de entender o limite de Deus nas nossas vidas. Precisamos de compreender. Quando Deus nos coloca em uma posição, até onde eu posso ir? Até que ponto eu posso fazer uso do nome de Deus? Até onde eu posso dizer: Deus ainda é comigo, Deus ainda é na minha vida? Eu preciso de entender. Que às vezes nós estamos dizendo: Deus é comigo, e Deus está dizendo: eu estou longe de você. A Bíblia diz: esse povo me confessa com seus lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Às vezes, irmãos, estamos achando que Deus está nos coroando, que Deus está confirmando, que Deus está honrando, e na verdade Deus está dizendo: eu estou longe disto. Por que Deus está longe disto? Porque nós estamos usando o nome de Deus. Usando, não pode usar, pastor? Sim. Mas esses homens aqui, usar o nome de Deus nesse texto significa, irmãos, abuso de poder. Abuso de autoridade. Eu sou rei. Nós estamos equivocados acerca da vontade de Deus nas nossas vidas. Estamos equivocados. Estamos cheios de soberba. Estamos cheios de orgulhos.
Estamos cheios, meus irmãos, de cultura. Estamos cheios de princípios próprios. Falamos aqui em uma escola bíblica, irmãos, de que a mente cauterizada, quando o cristão ele cauteriza a sua mente dizendo: eu não sou obrigado a fazer, eu não sou obrigado a obedecer, eu não sou obrigado a falar. Quando a mente é cauterizada com esta frase, ele não consegue mais discernir o que é certo, o que é errado, o que é a voz de Deus, o que é a voz do homem. Ele não consegue. Porque o que o apóstolo Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, não existe essa frase no meu vocabulário: eu não sou obrigado. Não existe isso. Não existe isso no meu vocabulário, eu não sou obrigado. É por isso que Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Mas a mente cauterizada, quando diz: eu não sou obrigado, ele não sabe mais discernir o que é certo, o que é errado. Porque ninguém mais vai mudar a sua opinião. Quando eu cauterizo minha mente dizendo: eu não sou obrigado, pode acontecer o que acontecer, irmãos, eu não mudo de estado. Não mudo. É por isso que foi dito aqui hoje: converter, mudar. Conversão, ó, para um veículo, conversão, ó. É isto. Então não existe esse vocabulário: eu não sou obrigado. Se eu estou para obedecer à voz de Deus, irmãos, se Deus me manda calar, é para calar. Se Deus me manda falar, é para falar. Se Deus me manda ir, é para ir. Se Deus me manda parar, é para parar. Mas quem tem a mente cauterizada com essa frase? São aqueles que estão vivendo no achismo. São aqueles que estão vivendo no egocêntrico. Eu faço só aquilo que me apraz. A Bíblia vai me dizer que a palavra de Deus faz aquilo que apraz o homem ou a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra. Deus não vela pela minha palavra. Deus pode honrar a minha palavra, mas Deus vela pela palavra dele. Bendito é o nome de Jesus. É pela palavra dele que Deus zela. Ele pode honrar a minha palavra. Se Deus vê graça na minha vida, se Deus vê graça na sua vida, ele pode honrar a sua palavra, mas ele só vela por uma, pela palavra dele. Louvado é o nome de Jesus. Quantos podem glorificar a Deus nesta noite? Mas aqui, irmãos, a hora já nos manda parar, mas eu quero fazer uma convocação a esta igreja. Vamos levantar uma lamentação, vamos levantar o clamor, vamos clamar por um avivamento, vamos clamar por uma mudança, vamos clamar por uma restauração, vamos clamar por salvação de alma, vamos clamar para que Deus cumpra as suas promessas em nosso meio, que possamos ter a alegria de entrar nesta casa e dizer: verdadeiramente Deus tem cumprido a sua palavra, as promessas do Senhor estão sendo cumpridas, vidas estão sendo curadas, vidas estão sendo salvas, alegria no coração de um povo que adora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Bendito é o nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos ajude. Que Deus em Cristo nos fortaleça. Louvado é o nome do Senhor. Se formos falar da biografia do profeta Ezequiel, irmãos,
Aí tem um texto que Deus fala para ele: olha, eu não te chamei por cauda, mas para ser cabeça. Tu és uma atalaia do Senhor, e um atalaia, ele não volta da batalha, ele também não perde a batalha, ele vence porque o Senhor é com ele. Adorado ao nome de Jesus. Que Deus em Cristo os abençoe. Quantos podem aplaudir o Senhor nesta noite? Glória a Jesus. Queridos irmãos, amanhã temos nosso culto ali na casa da irmã Silei. Eu não sei, ela mora na mesma casa, lá no Redenção da Paz, é isso? Na mesma casa, né? Na rua de trás da linha do ônibus lá. Os irmãos conhecem. Amanhã vamos estar ali em um culto. Ore, irmãos. Todos conhecem a família da irmã. Sabemos que ali é um campo, né? Ali, e que o Senhor amanhã possa realizar grandes obras para a glória do teu santo nome ali, tá bom? Quinta-feira, nosso culto aqui, culto da vitória, e assim, com certeza, estaremos aqui uma vez mais para adorar e exaltar o precioso nome de Jesus, né? Sexta-feira, devocional com jovens, lembrado, né? Sábado, nosso culto de Santa Ceia, né? Que Deus abençoe esse trabalho. Olha, irmãos, eu disse a Dácia, que queremos que esse devocional, ele prospere bastante, cresça bastante, que muitos jovens especialmente, mas que muitas almas sejam alcançadas aqui, tá? Para a glória do nome de Jesus. Ore por esse trabalho, né? Para que Deus prospere, para que Deus seja glorificado para a glória de Jesus. Vocês vão cantar aí? Então vamos ouvir o eslovar. São esses só os avisos. Sábado, nosso culto de Santa Ceia às 19 horas. Venham. E domingo, nosso culto da família. Vamos ouvir então, com toda a igreja? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Queridos, curva a sua cabeça, estenda as tuas mãos para os céus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus